Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos. Manhã bastante complicada e se com a paralisação dos rodoviários, a expectativa era de que, por exemplo, os aplicativos poderiam ser uma alternativa para o deslocamento dos moradores aqui da cidade do Rio para o trabalho ou qualquer outro destino, também há uma paralisação prevista para hoje, essa a nível nacional. Começando pelos rodoviários, o que a gente tem é uma situação de normalização gradual do serviço do transporte coletivo municipal. Pelo menos 60% da frota já está em operação, segundo o Rio Ônibus, que é o sindicato que representa as empresas de ônibus. Ontem à noite, os rodoviários definiram em assembleia que iriam entrar em greve depois de uma reunião mediada pelo Ministério Público do Trabalho entre categoria e empresários terminar sem acordo. Os rodoviários querem reajuste salarial também do ticket alimentação, entre outros benefícios, e não concordaram com a contraproposta dos empresários e, por isso, definiram que iriam parar. Só que o próprio Rio Ônibus entrou na justiça e conseguiu uma liminar no Tribunal Regional do Trabalho. O sindicato da categoria seria multado em R$200 mil por dia de descumprimento se mantivesse essa greve. Então a gente já começa a perceber os ônibus voltando a circular, só que é um movimento gradual. Os pontos ficaram lotados pela manhã, como nossa reportagem vem mostrando desde cedo, e ainda há 40% da frota nas garagens. No caso do BRT, que não é administrado por empresários e está sob intervenção da prefeitura, agora tem uma empresa municipal por trás da operação do serviço, ainda 100% da frota paralisada e todas as estações estão fechadas. Eu conversei com algumas fontes do setor que disseram que o sindicato está rachado, então por conta disso os rodoviários que trabalham para as empresas, eles estão voltando, alguns até alegam pressão dos empresários que teriam ido até mandar transporte particular buscá-los em casa para eles poderem trabalhar, enquanto os motoristas do BRT não querem voltar. O sindicato diz que não foi notificado oficialmente ainda, mas marcou uma assembleia para as 14h para definir quais os próximos rumos desse movimento, se a paralisação continua ou não. Enquanto isso, a cidade está em estágio de mobilização, o segundo em uma escala que vai até 5, quando há alguma ocorrência ou mais de uma impactando a mobilidade na cidade. Essa paralisação dos aplicativos, ela é nacional, está confirmada em pelo menos 16 cidades, o Rio de Janeiro é uma delas. A gente viu mais cedo já uma movimentação em volta do aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, dos motoristas de plataformas como Uber e 99, mas eu fiz até um teste, tem 2 minutos, e tentei chamar aqui um carro pela 99 e o motorista aceitou em menos de 20 segundos. Aí entra também aquela balança, né? O cara não vai perder a oportunidade de lucrar. Pelo menos alguns devem pensar assim. Você tinha que ter ido para algum lugar só para não perder a oportunidade, Pinho. Pois é, Ivan. Agora só para ir e voltar, né? Com essa falta de oferta dos ônibus, alguns motoristas de aplicativo, ainda mais que por serem autônomos, não tem um sindicato tão unificado quanto uma categoria de rodoviários, por exemplo, que ainda assim às vezes apresenta o racha, como eu citei há pouco. Alguns motoristas vão optar por rodar, até porque a gente vive em um momento complicado, né? E as pessoas precisam de dinheiro. Não são só os motoristas de aplicativo de transporte individual que ameaçam essa paralisação, também os entregadores de aplicativos de delivery, como o iFood, por exemplo. Mas essa paralisação nacional, pelo menos ao que a gente vai sentindo aqui do calor do momento, não deve ser tão impactante como foi a dos rodoviários durante a madrugada. E para completar o pacote de paralisações aqui na cidade do Rio, os funcionários da limpeza urbana também entraram em greve. A Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, entrou em greve ontem mesmo. Pela manhã de ontem já tinham alguns movimentos de piquete nas portas de garagens dos veículos da Conlurb, só que por conta de uma liminar também na Justiça, que considerou ilegal essa greve, eles voltaram a trabalhar, mas fizeram uma assembleia e decidiram greve até quinta-feira, pelo menos, quando acontece uma nova reunião entre os funcionários que também estão pedindo reajuste de mais de 20% do salário. A Conlurb só ofereceu em torno de 5%, eles não aceitaram. A frota mínima determinada por lei, ela está rodando, mas com escolta da Guarda Municipal. Afinal, os grevistas, eles não estão aceitando muito bem os funcionários que estão indo trabalhar. É isso, Pinho. Enquanto você falava, claro, muitas mensagens de ouvintes que estão tentando pegar aplicativo em alguma cidade, relatando ou dificuldade ou
falando de preços, como você falava do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Muitos ouvintes também de Minas Gerais, porque a gente está falando de paralisações no Rio, paralisações também em serviços essenciais em Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente atualiza a situação por lá. Mas ainda falando rapidinho de aplicativo, Pinho, esse movimento de agora, essa paralisação, acontece no momento em que a Prefeitura do Rio decidiu criar um aplicativo de entrega. Como é que funciona exatamente? É para concorrer? É para derrubar? Qual que é a ideia e como funciona? Bom, a bandeira que a Prefeitura do Rio levantou é para criar, na verdade é para tirar o monopólio dessas empresas de delivery como a iFood e Rappi, que são as mais consolidadas aqui na cidade, depois da saída da Uber Eats, que parou de operar com a entrega de restaurantes, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. E na teoria, a Prefeitura promete, pelo menos nesse primeiro momento, melhores condições tanto para os restaurantes quanto para os entregadores. O nome do aplicativo é Valeu. Ele entrou em fase de testes ontem mesmo, durante a madrugada. Eu até acessei ontem à noite. Ainda é um aplicativo que precisa de muitos ajustes. Só tinham 6 restaurantes cadastrados na minha área e todos estavam fechados na hora que eu abri. Mas, por exemplo, os entregadores, nesse primeiro momento, segundo a Prefeitura, eles teriam um lucro 100% maior do que nas outras plataformas, receberiam melhores taxas ali pelas entregas feitas, enquanto os restaurantes poderiam ter até 20% de economia no que diz respeito às taxas que são pagas. No iFood, por exemplo, as taxas elas são maiores do que 25%. Então, o que a Prefeitura promete é trazer melhores condições para o entregador e para os restaurantes e também tentar criar ali uma terceira via, digamos assim, na cidade para tirar o monopólio e, quem sabe, até fazer com que essas outras plataformas mais consolidadas saiam da zona de conforto e resolvam alguns problemas que os consumidores tanto se queixam, principalmente no que diz respeito à falta de assistência e também nas cobranças exageradas, são assim que elas são consideradas pelos restaurantes e pela má remuneração dos entregadores.